Isso. Pronto. Pronto, estamos... Heloísa já foi. Estamos... Pronto. Pronto. Bom, gente, boa tarde. Boa tarde. Somos aqui Beatriz Serra e Jorge Teixeira. Estamos aqui para mais um Conversa com o Leitor, hoje com uma convidada de São Paulo, que já já o Jorge vai começar a conversa, mas como a gente sempre no início, a gente gosta de fazer algumas referências que embasam esse trabalho do gente. Então, apesar de estar conversando hoje com uma referência também nesse campo, mas, enfim, a gente queria... Porque ontem foi comemorado o Dia do Professor, que, na verdade, tinha que ser o ano inteiro do professor, mas a gente queria começar sugerindo um caminho de pensamento, né? A gente tem, recentemente, uma parceira de projeto, ela lembra muito da Yolanda Ries, que é uma jornalista, autora colombiana, e Yolanda tem um espaço na Colômbia, e além de escritora, ela coloca muito o quanto que a escola tem que trabalhar a subjetividade de cada aluno, de cada pessoa envolvida no processo, né? E o quanto que a escola ainda peca, tem uma certa dificuldade de olhar o específico e o todo e fazer essa relação dialética. Mas é importante lembrar. Aí a gente, da Yolanda, a gente vai para a Silvia Castellón, que é outra colombiana, que ela diz o quanto que a biblioteca, principalmente a pública, tem que ser um espaço de fortalecer a capacidade de ler e de escrever do cidadão. Então a gente queria nisso estar trazendo o papel do professor nesse processo, dentro da escola, convidando esse aluno para descobrir o que uma biblioteca pode dar para ele. E, ao final, a gente, ou ao começo, trazer o Antônio Cândido, né, que lembra para a gente muito, que é incisivo no texto Direito à Literatura e outros, né, o quanto que o espaço de você ter contato com a literatura é você se comprometer com a formação de um cidadão crítico, criativo e que possa exercer a sua cidadania plena. Então, é a introdução que a gente faz hoje. Agora, Jorge vai começar a conversa com a nossa convidada, muito especial na data de hoje. Vai lá, Jorge, passando as carrapetas. Boa tarde. Já antes de tudo, parabéns, Maria, pelo dia de ontem, que, como eu falei para você, deveria ser todos os dias, mas que pelo menos a gente tem. Não é por acaso, novamente digo, que a gente está hoje conversando com uma professora. Essas coisas têm um significado muito importante. Antes de começar a conversar com você, de apresentar você para o pessoal que acompanha a gente aqui no Conversa com o Leitor, eu queria fazer uns agradecimentos de praxe à Biblioteca Nacional, que muito nos acolhe aqui e nos honra com essa possibilidade, e aos funcionários da Casa da Leitura, que tem sido de fundamental importância para a realização do nosso projeto. Bom, isto posto, nós vamos aqui lembrar até um pequeno detalhe. Normalmente, a gente não fala da biografia dos entrevistados, mas, tendo em vista essa alegria de estar hoje, num dia após o que é considerado o Dia do Professor, com uma professora, uma mestra, uma doutora, né? uma escritora e presidente emérita da Associação Brasileira de Alfabetização, e que, não obstante tudo isso, em 2012 ainda ganhou o Prêmio Jabuti com o livro Alfabetização no Brasil. Maria Mortati é a nossa convidada, ilustríssima convidada de hoje. Muito obrigado, Maria. É um prazer conversar com você aqui no Conversa com o Leitor.
Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde a todos que estão na audiência. Fico emocionada e agradecida com as suas palavras e honrada com o convite para estar aqui nesta data, honrada com o convite desse programa, Conversa com o Leitor, junto à Fundação Biblioteca Nacional e à Casa da Leitura. É tudo muito simbólico e é tudo muito importante para marcar, inclusive, o nosso encontro. E muito obrigada pelo convite e espero que a gente possa ter uma conversa agradável para render por muito tempo. É um prazer estar com vocês. Muito obrigada. Eu tenho certeza que a conversa vai ser muito boa, não tenho a menor dúvida. Então, para a gente aproveitar mais, já vou começar aqui. A gente tem uma pergunta inicial, que é, como a Bia muito bem definiu, é uma arqueologia litero-afetiva, né? Então, é assim, vamos lá. Maria, quem é você, leitora? Vamos começar retomando o que vocês disseram, né? O Dia do Professor, esta síntese que você fez da minha trajetória, muito interessante, como você disse, ser as vésperas, próximo ao Dia do Professor, e eu vou complementar ao Dia da Criança, ao Dia da Leitura, uma conjunção de fatores, Dia da Leitura e da Criança no dia 12, Dia do Professor no dia 15, e hoje, dia 16, juntos, na Casa da Leitura, da Fundação Biblioteca Nacional, conversando com leitores. Essa conjunção de fatores, digamos assim, não são mera coincidência, né? Como é que a gente, numa trajetória de vida, incorpora a leitura e incorpora o processo que segue? Então, respondendo à sua pergunta sobre a arqueologia, minha arqueologia de leitora, eu já posso dizer assim, que a leitura é a base dessa trajetória que depois foi acadêmica, que foi... Por quê? Já digo inicialmente que porque fui leitora, ou sou leitora, me tornei escritora, nessa ordem cronologicamente. Por ser leitora, comecei a escrever, me tornei professora de línguas e literatura, cursei letras, depois fui dar aula na educação básica de língua e literatura, fui fazer pesquisas sobre língua e literatura, incluindo a alfabetização e a perspectiva histórica. Então, tudo começou como leitora. E como é que eu comecei como leitora? Minha mãe era professora, mas professora do antigo curso primário. Então, trabalho diário de uma professora, naquelas circunstâncias, com 4 filhos, que éramos nós, né? Classe média, baixa. Brasil, nos anos 50, 60, não era uma coisa muito fácil. Meu pai tinha apenas o curso primário e não tinha, vamos dizer, profissão. Como dizia Oswaldo de Andrade, um homem sem profissão, mas não vivia às custas da mamãe dele. Então, de qualquer forma, era um tipo de organização em que, para os meus pais, e os pais daquela época, os filhos tinham que estudar, os filhos tinham que ter diploma, né? E que não era uma coisa fácil, mas a escola pública era acessível à maioria. A mim foi, e a nós ali de classe média, assim. Então, eu comecei a estudar, comecei a ler, porque em casa havia pouca coisa para ler. Não tínhamos uma biblioteca, não tínhamos... Não que não houvesse incentivo para o estudo, sim. E na escola também pouco se lia, porque a compreensão de leitura era a cartilha de alfabetização, depois os livros de leitura. E assim fui seguindo na escola, lendo, e chamo a atenção aqui para as professoras, né? Eu me lembro que a professora do primeiro ano, dona Cora Corina, dizia assim, quando aprendemos a ler, nós tínhamos a festa do primeiro livro, passávamos a cartilha de alfabetização e lá para agosto vinha a festa do primeiro livro, que era uma festa na escola. Tá? E ela disse, agora que vocês sabem ler, vocês têm que ler e ler tudo o tempo todo. A professora do ano seguinte também, então vou contar um caso curioso. Eu aprendi que tinha que ler tudo o tempo todo e passeando com a minha mãe na rua, vi um caminhão escrito Tara.
E perguntei para minha mãe, mãe, o que é tara? Minha mãe empalideceu e disse, isso não é tara, isso não é coisa para você saber, isso é coisa de tarado. E acabou a conversa. E eu disse, bem, justo agora que eu estava aprendendo que tenho que ler tudo na minha vida e perguntar para os adultos, não era bem assim. Mas o que eu fui aprendendo depois no ginásio público da minha cidade, Araraquara, né? Sou natural da cidade de Araraquara, São Paulo, embora esteja agora falando da cidade de Marília, São Paulo, porque trabalho aqui no campus da Universidade Estadual Paulista, Unesp, neste campus de Marília. Então, estou aqui agora. Mas eu morava em Araraquara, e o ginásio, o colégio eram de instituições muito consagradas na cidade. Posso dizer que naquela escola estudaram... Bom, Araraquara, vocês sabem, né? Nós somos orgulhosos da nossa história. Mas ali estudou Inácio de Loyola Brandão, no mesmo colégio que Araraquarense. Zé Celso Martinez, o Luiz Antônio Martinez, infelizmente, né? Foi meu diretor de teatro amador na época. E Araraquara tinha uma história da qual Antônio Cândido faz parte, e a Laura de Melo e Souza também, porque eles tinham parentes, e a cidade onde Mário de Andrade escreveu Macunaíma, em 1926, na chácara do Tio Pio. Então, ali era uma conjunção, aquela ideia da cidade, da escola, e ali eu estudei com excelentes professores, mas, enfim, eu descobri, foi a grande virada da minha vida. A Biblioteca Pública Municipal Mário de Andrade. O patrono era Mário de Andrade. E ali eu posso dizer que eu passei a adolescência solitária dos anos 60, numa cidade pequena que não tinha muita coisa para fazer, além dos cinemas, e de assistir a Mazzaropi e Dio Come Ti Amo, né? Os filmes que chegavam ali, mas tinha biblioteca pública. E ali, Jorge, Beatriz, ali eu descobri que a leitura era, como diz Proust, né? A comunicação no meio da solidão. Era o que uma jovem adolescente, sensível provavelmente, né, gostaria. E aí eu fui descobrindo, foram leituras aleatórias. Chegava, eu sempre conto um episódio muito curioso, meninas e jovens da minha época, né, usavam saias, ainda a gente não tinha assim a liberdade de usar uns shortinhos, tal, e andávamos pela cidade, que era o jeito de a gente estar na cidade. E eu frequentava a biblioteca que ficava num casarão. Tinha que subir uma longa escada para chegar até lá, um casarão que diziam assombrado, parede coberta de livro e tal. E os livros ficavam organizadíssimos. As bibliotecárias, eu me lembro delas até hoje. Eu lembro do nome e nem vou falar porque eu não sei se estão vivas ainda. Mas eu tinha uma paixão por elas e elas com cuidado com os leitores e comigo. E as prateleiras estavam rigorosamente, os livros organizados em rigorosa ordem alfabética. E eu olhava lá para cima e via A Sombra das Raparigas em Flor. Era Proust. E eu olhava aquela sequência de livros de Proust com um desejo muito grande, porque esse título, A Sombra das Raparigas em Flor, era eu, né? Eu me sentia ali. E eu não podia subir na escada, tinha que usar uma escadinha, porque eu estava de saia. A menina não podia mostrar as partes íntimas. Eu pedia para elas, e aí vem a parte engraçada, eu disse, isso aí não é para você. A tua sessão, eu tinha 12, 13 anos, é lá embaixo, na Biblioteca Infantil Monteiro Lobato, que eu nunca conheci, sinceramente. Nunca tive curiosidade. Eu queria, eram aqueles proibidos que estavam ali. E assim, me enamorei de Proust, que se tornou meu primeiro objeto de desejo. Depois, quando eu tinha dinheiro, salário, eu comprei a coleção toda. Eu sou leitora apaixonada dele. Mas assim foi na biblioteca. E li de tudo. De Poliana, Pequeno Príncipe, até os clássicos da literatura brasileira, os clássicos estrangeiros que estavam disponíveis, que elas me permitiam, levava para casa. Eu era assim, a Clarice Lispector em Felicidade Clandestina, que pega o livro, leva para casa. Isso me alimentou a adolescência. Agora, curiosamente, não foi na escola que eu li. Porque na escola, embora uma excelente escola, excelentes professores, é aquilo que a Beatriz estava dizendo no início, né, Beatriz? Quando a literatura entra no circuito escolar, a literatura, e eu vou usar dizer a boa literatura,
é a liberdade, né? Mas ela entra num circuito regulador, disciplinador, tem que ler para fazer resumo, tem que ler para... Bom, enfim, eu lia, fazia direitinho, fui excelente aluna, mas os meus livros eram os que eu escolhia na Biblioteca Pública Municipal, Mário de Andrade, de Araraquara. E não por acaso o acervo era belíssimo, porque Mário de Andrade, em 1926, porque estava com depressão, foi passar uns dias na fazenda do tio Pio, como ele chamava, o Pio Lourenço Correia, um filólogo de Araraquara, que era primo que se tornou esposa do Antônio Cândido, da Laura de Melo e Souza, e ali, passando as férias ali, em dezembro, na banheira, eu escrevi vários textos sobre isso, mas na banheira da casa do tio Pio, que hoje é a Chácara Sapucaia, é um centro de documentação histórica, a banheira está lá, tudo do Bairro Verdade está lá. Pertence ao Unesp hoje. Então, ali ele escreveu Macunaíma, foi embora, depois ele revisou, publicou, tal. E quando ele, Mário de Andrade, assumiu a direção do Departamento de Cultura do Estado de São Paulo nos anos 40, ele foi um incentivador da criação de bibliotecas públicas no Estado de São Paulo, e uma delas é de Araraquara, e quando ele foi embora, ele doou 600 exemplares do acervo dele para iniciar a nossa biblioteca. Então, veja, eu estava lendo livros que tinham as digitais de Mário de Andrade, Universidade. Bom, então essa é a minha formação leitora inicial. E por amar ler, como vocês estão vendo, eu descobri, por exemplo, minhas tardes naquela biblioteca. Cecília Meirelles, Lígia Fagundes Telles, fui descobrindo mulheres. Carlos Drummond de Andrade, e eu até separei, eu adorava, eu tinha um caderninho onde eu anotava porque o livro era emprestado, né? Eu não poderia ficar com ele. Então, eu anotava os poemas. Eu tenho aqui poemas de Drummond, de Cecília, que até hoje eu sei decor. E isto, desde os 14 anos, me fez começar a escrever. Então, eu comecei a escrever poesia já muito jovem, animada, entusiasmada e apaixonada pelos meus ídolos e ídolas aqui, que eram aqueles que eu descobria na biblioteca pública. Então, isso para mim foi uma escola de formação leitora. Quando eu fui escolher a profissão, o que cabia a uma mulher da classe média, meu pai não tinha condições de me deixar estudar fora, porque não tinha como sustentar, eu já dava aulas particulares desde os 12 anos, que era para garantir a minha renda, né? Costumo dizer, eu dei aula para os primos, para os vizinhos, aula de francês, de inglês, que nós tínhamos no ginásio. Então, eu aprendia, gostava e ensinava. Meus primos se tornaram médicos, dentistas, e eu me tornei professora, eu já estava lá, né, eu brinco com eles. E ali, você já estava professora, né, naquela época? Mas por quê? Eu nunca queria ter sido professora. Eu ia ser atriz de teatro, tradutora, não foi a minha escolha, nem cursei tal normal era o curso que a gente fazia para dar aula no primário. Eu não cursei, eu cursei clássico científico, eu ia fazer química. Eu e a Madame Curie, eu adorava. As histórias da Madame Curie eram, para mim, assim, fantásticas. Aquela mulher, né? E eu cursei tudo para fazer química, que tinha na minha cidade, na Unesp, tinha química. Na hora de fazer a matrícula, eu podia fazer 2 opções, a inscrição para o vestibular. Falei, também gosto de ler, então a segunda opção vai ser letras. E pus química e letras. Fui aprovado e na hora de escolher, falei, bom, vamos para letras. E aí, toda a minha formação era científica, tal, mas eu fui para letras com a minha formação leitora extra-escola. E aí fui fazer o curso de letras. Aí, enfim, descobri a literatura, né? Descobri a literatura. Meus professores, assim, fantásticos. Eu devo a eles uma vida que abriram para mim. E uma nova biblioteca pública, a Biblioteca Universitária da antiga Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras de Araraquara, tão famosa, vocês me permitam aqui, a araraquarense orgulhosa, no prédio onde Jean-Paul Sartre fez a famosa Conferência de Araraquara em 1961, com tradução simultânea de Fernando Henrique Cardoso, Antônio Cândido, né? E depois que ele passou, Jorge Amado estava presente, então foi um grande evento em 1961, essa conferência, no prédio da Faculdade
onde eu estudava, e que hoje é a Casa de Cultura José Celso Martinez Correia, no centro da cidade. Então, aquele ambiente da faculdade, depois virou universidade, estudei literatura americana, literatura norte-americana, literatura inglesa, estudei literatura portuguesa, que eu não conhecia, brasileira, e enfim, abriu-se um mundo. Fui para os gregos, para os franceses, e aí, então, eu não ia ser professora. Mas o que faz quando a gente termina uma licenciatura e precisa ganhar dinheiro? Concurso público para a rede pública, me tornei professora da educação básica. Me lembro até hoje, a prova de redação, essa de Queiroz. Eu tinha que fazer um estudo comparativo entre essa de Queiroz e a Luiz de Azevedo. Tem a prova até hoje. E foi fantástico, porque aquilo primeiro uma delícia. Fui para o mestrado, continuar lendo. Quando eu cheguei ao mestrado, fui para a rede pública, porque eu queria, então, agora ensinar meus alunos a gostar de ler como eu gostava. Esse era o meu desafio. E fui fazer um mestrado em teoria literária na Unicamp, porque eu queria continuar estudando literatura. Acabei desistindo, porque eu cheguei à seguinte conclusão. Não é uma verdade absoluta. Foi para mim, nem sei se hoje eu me arrependo e faria diferente. Que para gostar de literatura é melhor não estudar literatura, que o melhor que eu tinha a fazer era ler literatura. Eu tinha que explicar, eu tinha que sentir, a vida inteira foi essa de uma leitora, no melhor sentido, errática. Mas eu tive professores, Roberto Var, voltando do exílio, eu lia Machado, o que aprendi de Machado de Assis com ele, depois o Modesto Carone com traduções diretas de Kafka, no Brasil, as primeiras, então a gente lia esse material, foi um mundo que foi se abrindo. Mas acabei indo para a educação porque eu tinha um grande desafio. Como Cecília Meirelles me ensinou. Como conciliar literatura e educação. E qual é o papel da literatura na formação das crianças e dos jovens, como foi para mim. Pois é, você falando assim, já chegou numa das coisas que eu queria falar, era esse papel da literatura na formação desses novos leitores. Como é que o professor, né? Que a gente comenta sempre a questão de, tem a biblioteca pública, a gente tem que brigar por ela, sim, e que seja democratizado o acesso ao livro todo o tempo, sempre. Mas, assim, como é que o professor pode, através da literatura, né, através desse processo educacional, fazer com que o aluno se torne um leitor crítico, né? Um leitor capaz de se propor a avanços e a mudanças? Vamos. Agora, pronto. Você já pegou uma das Você pode me interromper, porque eu vou falando, o assunto é envolvente. Bom, primeiro, a tua pergunta é tão densa que é possível dar uma resposta quase tautológica, quer dizer a mesma coisa com a mesma coisa. Que é assim, como é que um professor faz? Primeiro, seja leitor. Vou citar Padre Vieira, o famoso sermão do Padre Vieira. As palavras comovem, mas são os exemplos que arrastam. Professor pode fazer um maior discurso sobre a importância da leitura, ler, mas os nossos alunos sabem quando o professor está dizendo algo que é constitutivo dele ou algo que é parte de um currículo e não faz sentido nenhum. Então, primeira providência, um professor tem que ser leitor. E aí vou ser bastante democrática. Leitor do texto impresso, não é só leitor de mensagem na tela do celular, de redes sociais, também é importante, tudo bem, mas isso não é palavra escrita, isso é oralidade. Vez ou outra encontramos um e-book, importante também. Mas ser leitor e amar os livros, em particular os livros impressos, aqueles como os da minha biblioteca. Primeiro, amando os livros, ele é capaz de mostrar aos alunos, eu faço isso no meu livro que mandei para vocês, Receita de Ambrosia, né?
que é a encenação de como é esta relação de ensinar e aprender, em que quem ensina não está fazendo um discurso sobre, mas está vivenciando junto com os alunos a relação de ler. Então, é a primeira coisa, biblioteca na escola. Biblioteca escolar, biblioteca de sala de aula, biblioteca escolar, e nós avançamos muito desde a minha época de educação básica, porque eu fui para a universidade lá em 1991, e fui formar, isso que eu estou dizendo agora, como professora e como formadora de professores, porque com o meu mestrado e doutorado em educação, ingressei na universidade, no curso de pedagogia, que eu nunca fiz, nunca cursei normal, nunca cursei pedagogia, mas fui para o curso de pedagogia numa disciplina que é essa, ensinar os futuros professores a ensinar a ler e a escrever, língua e literatura. Então, como formadora de professores, veja bem, eu comecei como leitora, leio e escrevo, fui ensinar a ler e escrever, e fui ensinar a ler e escrever, pela importância que isso tem. E a primeira grande questão que eu digo para eles é assim, aqui nas nossas aulas, eu não falo sobre a importância da leitura, eu leio para vocês. Então, todo início de aula, eu escolho um texto que provavelmente eles desconheçam para ler no original de outro idioma, para ler um poema, tá? Coisa que eles nunca imaginariam conhecer. É pouco, é muito pouco. Mas eu digo para eles... Maria, aqui só um instantinho. Desculpa, eu vou mostrar aqui para a moçada o seu livro. Eu escolhi aqui... Receita de ambrosia, peça didática. Está disponível para download gratuito no site da editora Unesp, www.editoraunesp.br. Esse e meus outros livros, o Entre a Literatura e o Ensino, que a Beatriz... Só fazendo parênteses, essa pergunta do Jorge, né? Eu li o Receita de Ambrosia, conheci ele há pouco, e é muito bacana, né? Quando você começa a contar a tua experiência de leitora, a gente já vê que você é uma pessoa que lê e te transforma numa linda contadora de história, né? Todo o teu percurso e como você foi trazendo isso. E aí, quando você se dispõe a contar essa experiência numa estrutura de peça teatral, eu acho que você mostra para a gente essa relação bem dialógica, bem dando para o outro a voz, né? Isso é muito rico, né? Porque aí você se aproxima do aluno, do leitor, assim, está sendo muito rico te escutar e ler, né? Você, porque assim, você traz uma relação bem dinâmica, né? Isso tem sido muito bacana. Você, quando você começou a contar aí a história da tua cidade através das tuas leituras, a história dos prédios das bibliotecas, a questão dos acessos aos livros que não são para a idade. Então, assim, é interessante, você vai contando a tua história e vai trazendo para a gente elementos para pensar essa relação de formação do leitor. Desculpa te interromper, mas é que... Muito obrigada, perfeito. E vou complementar, esse é o Receita de Ambrosia que você mostrou. Eu digo que é uma síntese dos meus 50 anos de magistério, que eu escrevi no ano anterior ao da pandemia para os meus alunos. Mas o meu doutorado, não sei se vocês veem, está espelhado, né? Em Sobressaltos, Formação de Professora, de 1991, foi uma tese transgressora, é uma narrativa épica, em que, ousada na época, o roteiro é o do Ulisses, do James Joyce, eu era leitora apaixonada dele, então fiz aqui um roteiro de invocação, narração, misturando uma organização temporal, enfim, que foi a minha tese transgressora, em 1991, que era uma narrativa de formação de professora como leitora. Em todas as leituras que eu fiz, eu invoquei os autores que li para escrever esta epopeia, como se faz na invocação num poema épico. Olha que ousadia, mas eu gosto muito e foi muito bom. E então, esse poema, Receita de Ambrosia, ele foi originalmente escrito para uma aluna que me perguntou, professora, como você prepara as suas aulas? Ele está aqui, e aí do poema resultou o livro. Mas tudo isso, vocês estão vendo, né? É uma formação leitora que me incitou
me provocou a escrever. E essa outra parte é que eu queria dizer, eu me tornei poeta, e eu digo que o que eu faço de melhor na minha vida, a gente fracassa muito, eu tenho muitos fracassos na minha vida. Né? Posso dizer, como qualquer pessoa, cheia de erros, mas tem uma coisa que eu junto, que eu faço, eu posso dizer, esta me identifica. Sou leitora e poeta. Se eu quiser dizer o que me identifica, e por isso eu sou professora, eu quero que os meus alunos aprendam a ler, gostem de ler, para saberem o que é, como é para mim ler e escrever. Então, isso eu tento ensinar porque eu sei quanto vale e sei na minha vida. Então, por que fui leitora, me tornei poeta? E gostaria de dizer aqui uma coisa interessante, me tornei poeta nos bastidores, digamos assim, e fui escrevendo, e nunca publiquei, porque tínhamos urgências a dar conta, né? Na universidade, vocês viram, vocês contaram a trajetória, grupos de pesquisa, formei mestrandos, doutorandos, pós-doutorandos, graduandos, professores, fui até candidata a reitora na minha universidade, né? Então, aquele processo de contribuição como funcionária pública, a função social da universidade. Aí eu disse, agora eu vou ter que tomar uma decisão. Eu tenho uns 10 livros de poemas, assim, 10 não publicados, guardados lá. E fui organizando e resolvi publicá-los. Eu tinha um primeiro prêmio de poesia em 1978, da Brasiliense e da Fotótica, depois um outro prêmio, e nunca cuidei da minha parte de escritora, a não ser a escritora acadêmico-científica. Tenho dezenas, centenas de artigos publicados. Me permitam fazer aqui uma observação. A minha obra acadêmica está entre as mais citadas da América Latina nos rankings, né? Pela contribuição mesmo que a gente pode dar. Ok. E a minha obra poética, que também, sobretudo, me identifica. Então, eu comecei a publicar. Em 2019, estou reunindo aos poucos, porque o meu editor, que provavelmente está aqui, meu editor atual, que deve estar ouvindo, me disse, olha, não dá para publicar tudo muito de uma vez, senão o leitor não dá conta. Né? Então, ninguém mandou demorar tanto, né? Então, publiquei pela editora Patuá em 2019 o Breviário Amoroso de Soros Beatriz, que foi a primeira reunião de poemas de 1974 até 1992. Depois, comecei a publicar pela editora Scortese, de São Paulo, a trilogia também recém-terminada, que é Mulher Umedecida Contos, Mulher Emudecida Contos, Mulher Umedecida Poemas e Mulher Enlouquecida Poemas, a trilogia Essa Mulher. Tudo isso era material que eu tinha, material novo, e ainda o Amor a Quatro Mãos, que foi publicado também pela Scortese Editora, e nasceu meu neto. Então, veja, tudo que eu fiz na minha vida de ensinar a ler e o prazer da leitura, chegou a vez agora da nova geração. E o melhor legado que eu tenho que deixar a ele é começar esse livro. Esse livro, o primeiro livro de Arthur, não é um livro infantil, mas é um livro que conta a nossa relação, minha e dele, desde que ele nasceu, que eu pude vê-lo, depois que me vacinei durante a pandemia, porque ele nasceu durante a pandemia. E hoje eu posso dizer com o maior orgulho, esse menino que está na capa, na foto da capa, está lendo o livro O Menino Poeta, da Henriqueta Lisboa. Esse menino é um grande leitor. Eu ainda brinco, você vai ser poeta? Não, provavelmente não, e ele vai ser o que ele quiser. Um cientista, como toda criança. Ele ama... Uma coisinha. Eu vendo o livro, né, o primeiro livro de Arthur, quer dizer, na verdade ele não é um livro infantil, não, mas o que você dá de sugestão, que seja nas fotografias e dos livros que ele está manipulando, né, e como você começa os capítulos, já é uma grande indicação para esse papel da leitura em casa, com a família, né? O quanto que a criança tem liberdade
para brincar com esse objeto, né? É uma aula, assim, muito bacana, e por isso, porque você é uma pessoa que está, né? A gente pensa, esse professor que, na verdade, antes de tudo, é um leitor, e aí está com essa competência toda, né? De partilhar, né? Como formar leitores em casa, na biblioteca, na escola. E vem muito de encontro com o que a gente tem visto no Conversa com o Leitor, né? É impressionante o quanto esse caminho, né, que vai desembocar nesse momento na Maria Mortati, a pequena Maria, né? Esse caminho, como é que o leitor, né, como a leitura, como a literatura tem importância. E a gente aqui conversando recentemente, tivemos aqui o prazer de receber 2 jovens e em situações, digamos, de vida distintas, mas com a mesma relação com a literatura, com o livro, e que isso foi fundamental para eles, né? E a conclusão que um deles chegou é que, assim, um leitor, ele nunca está completo, ele está sempre se reconstruindo como leitor. E aí a gente fica pensando, por mais que eu estude, por mais que eu leia, por mais que aonde quer que eu chegue, ou aonde quer que eu vá, tem sempre um livro que vai me recompor, né? Então, isso eu acho muito interessante, que assim, você fez tantas coisas que você já fez, tantos projetos, tanto que você já tem dado para a gente, e aí você fala com uma tranquilidade digna dos grandes. Eu tenho o caminho agora do Arthur, o outro caminho, que são os mais jovens que têm para vir e que tem que formar. E essa forma, eu particularmente vejo nisso de uma generosidade infinda, de uma crença na continuação, né? E que é isso, a gente faz, mas alguém vai continuar. Não importa se o Arthur não vai ser um poeta, né? O Arthur talvez não seja, mas ele já é intimamente um poeta, né? E um leitor de mão cheia. Um leitor que sabe apreciar um livro e concentradamente se deter naquilo. Eu tenho imagens dele, mostro para os amigos, imagens dele. Por exemplo, a última, eu tenho uma biblioteca ambulante. Ele não mora na minha cidade, ele mora em outra. Então, ele tem lá a biblioteca dele, que eu fui fazendo, que a mãe tinha, estou levando os livros da mãe que estavam aqui, ele tem 2 lá. E tem uma ambulante no porta-malas do meu carro. Então, quando eu chego a Ribeirão, que eu vou, provavelmente, se der certo, quando der certo, vou buscá-lo na escola, chega, ele tem os livrinhos na cadeirinha dele, ele já vem lendo, perguntando para a avó, depois ele entrou no porta-mala para brincar, por exemplo. Dessa vez ele descobriu o menino do dedo verde, e aí ele se encantou do Maurice Ron. E, olha, passamos o final de semana pintando com tinta verde os dedos, fazendo para ver se nascia a florzinha. Enfim, ele acolhe, é como qualquer criança, eles estão abertos a acolher, desde que não seja a obrigação de ler, porque é uma relação, e aí eu vou voltar ao início. Vocês disseram coisas lindas no início, sempre, mas eu quero retomar uma do início, que é essa relação afetiva. A relação, por exemplo, os livros que eu escolhi para ler, muitos foram aleatórios. Mas quanto eu não devo aos meus professores que eu admirava e que me indicavam. Eu posso dizer um a um aqui para vocês. Minha professora do 4º ano primário me deu de presente Eide, A Filha da Montanha, Johann Speyer. Eu tenho esse livro até hoje. Foi a minha professora que me deu de presente, porque eu fui a melhor aluna da turma, ela ganhava. Eu posso dizer para vocês que eu li recente, escrevi uma crônica ontem, que é do meu blog, né? Que depois, se vocês quiserem, vão conhecer, eu já comentei com vocês, sobre o Ítalo Calvino, Por que Ler os Clássicos. Eu me lembro até hoje, quando eu li o primeiro livro dele, Ser numa Noite de Inverno um Viajante, foi com um professor amado meu do mestrado da Unicamp, que disse:
Leia. Ora, é uma relação afetiva muito, às vezes, muito até simples. Eu gosto dessa pessoa, desse professor. Ele gosta desse livro? Poxa, então eu também vou gostar. É mais ou menos essa relação afetiva que se tem. Eu ganhei Cidades Invisíveis de uma amiga, eu estava me formando em pedagogia na década de 90. Ao longo da minha vida, sempre que eu posso, eu dou esse livro de presente, né? E aí, o Biscoito Partido ao Meio, assim, é um dos, assim, primários. É isso mesmo. A gente tem que ler Ítalo Calvino na vida em algum momento, porque corroborando aí a sua referência. Não é relação de obrigação escolar, é relação afetiva. Me permita contar só mais um detalhe. Quando eu comecei a lecionar na educação básica, antes de ingressar na universidade, eu escolhi aleatoriamente, lá na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, a gente escolhia as vagas sem saber onde. Eu escolhi no último bairro da cidade de Americana, no interior do estado de São Paulo, uma cidade industrial, fabril, era o ano de 1978. O último bairro, fui dar aula no período noturno, naquela época, crianças de, seria hoje sexto ano, era a quinta série, era a antiga Lei 5692, que regendo a estrutura do ensino. Crianças que iam estudar à noite. E eu tinha que dizer a eles que ler era importante, que ler era bom. Aquelas crianças estavam dormindo, e dois deles, eu tenho uma crônica nesse livro em Sobressaltos. Ele dizia, eu tenho que acordar às 4 da manhã porque eu vou fazer o pão na padaria. E eu pensava, como é que eu vou dizer para essas crianças que ler é importante? Eles não têm nenhum livro. Então, passei eu a ler para eles. E vou dizer o que me salvou, o que estava disponível nos anos 70, que não fosse literatura escolar, mas fosse uma literatura que ajudasse as crianças a gostar de ler. A série Vagalume, da editora Ática. Meus alunos adoravam aquilo. O Para Gostar de Ler, para os mais velhos, as crônicas, os poemas. E foi por causa disso que eu fui para o mestrado, estudar as relações entre literatura e educação sobre a formação do gosto. Aí eu fiz uma enquete com eles e deu lá o que eles gostavam de ler. Óbvio, era o que estava disponível. Então, nós temos que oferecer. O que está disponível é o que se tem para ler. Porque a gente pode dizer assim, como se forma o gosto? Como é que uma pessoa vai escolher? Vou pegar o caso do meu neto. Como é que vai escolher se não sabe quais são as opções? Tem que oferecer de tudo. Esses meus alunos, eu não quero saber, não tem censura, eles não são incapazes. Eles não são burros, eles têm sentimentos. Se a obra chegar a eles numa relação afetiva e que eu possa propor essa relação e mediar essa relação com eles como leitora, então eles vão escolher. Se vão gostar ou não, isso não é meu problema. A minha obrigação, digamos, é dizer, está aqui, como pergunta meu neto para mim, é bom? Eu falo assim, é bom, mas você que vai ver se você gosta, né? Então, estou lembrando do poeta alemão, o Friedrich Hölderlin. Está aí na epígrafe do primeiro livro do Arthur, que eu gosto muito dele. As crianças, como as árvores, querem sempre o que é mais alto do que elas. Não adianta ficar oferecendo papinha, né? Coisa, olha, isso aqui para você, porque você é pequenininho. Não, é porque eu sou pequenininho que eu quero crescer. Tem que conhecer tudo. Sabe quem fala isso? O Rui de Oliveira, um ilustrador, ele diz o seguinte, que as crianças não gostam de coisas fáceis, elas gostam das coisas mais difíceis, né? Você querer... Aí tem o Percival Brito que diz, né? Da pedagogia do gostosinho, né? Isso, na verdade, é uma coisa de mercado. Criança, né? Quando a gente lembra da infância, gosta de desafio. Isso aqui é mais alto do que elas, né? Benjamin fala isso também. Agora, eu vou dizer, isso retoma aquela imagem com que iniciei, de eu querendo pegar Proust lá naquela prateleira, lá em cima da biblioteca, e ouvir, não é para você. Tudo bem, ficou um objeto de desejo. O que não é para mim? O que não é? A gente lia escondido. O que não era para a gente, que não podia ler, lia escondido, que de um jeito ou de outro a gente tinha. Então, essa censura
Claro que cada pai, cada professor vai decidir o que quer. Mas, por princípio, uma criança quer crescer. Eu chamo isso, acho que é um dos artigos primeiros que eu escrevi, e até hoje meus alunos, meus leitores gostam muito. Por uma pedagogia do desafio do desejo. Leitura, o título é Leitura e Formação do Gosto. Por uma pedagogia do desafio do desejo. É isso, tem que desafiar, tem que mostrar que existem coisas mais altas. Não tem essa coisa de porque a criança é fácil ou é difícil. Isto é uma falsa democratização. Porque você sabe, impede. Não, na verdade, eu gosto de usar, quando eu dou aula, em liberdade de escolha e movimento. Pensar um pouco nessa pedagogia, né? Eu acho Exatamente. Liberdade de escolha, mas tem que conhecer as opções. Quem conhece um só? Não tem liberdade de escolha. Não tem liberdade de escolha, exatamente. Tem que, sei lá, bota lá. Eu não quero saber se você gosta ou não. Conheça. E conhecendo, você tem todo o direito. Olha, me permita contar mais um caso. Eu já escrevi várias crônicas sobre tudo isso. Eu era professora de literatura portuguesa no 3º ano, que equivaleria ao ensino médio, numa escola particular de elite, na cidade de Campinas, enquanto eu cursava mestrado, doutorado. Esse menino, esse aluno, tínhamos que ler Gil Vicente, Alto da Barca do Inferno. Distribuímos trabalho, porque ia cair no vestibular. O menino rebelou-se, jovem, lindo, e disse: eu não vou ler essa velharia. Não vou ler essa velharia porque meu pai é um industrial famoso, holandês. E eu vou seguir a carreira dele, eu não preciso conhecer isso. Bom, a coisa cresceu. Eu perguntei para os colegas, então ele vai ficar fora dos grupos, não fará o trabalho? E os colegas, não, disseram os colegas, ele vai fazer. O menino jovem se enfesou, jogou cadeira, olha, veio com a cadeira para cima de mim e disse que ele não era obrigado a fazer porque o pai dele pagava a escola. Bom, aqueles conflitos que a gente conhece. Mas eu era e continuo da mesma coisa. Eu não me atormento com isso, porque eu acho, no fundo, que é uma forma muito legítima de quem não tem voz tentar ter voz. Bom, eu acalmei e disse, ok, você não é obrigado a gostar. Mas, olha, para gostar, para dizer que você não gosta, vou fazer um trato com você. Leia e você vai produzir o seu trabalho dizendo por que esse livro é um horror e não serve para um jovem como você. Posso dizer a vocês, eu fico emocionada quando eu lembro, que foi um dos melhores trabalhos sobre Gil Vicente que eu recebi. Apaixonado, para dizer porque aquilo era um horror, ele leu. Leu, comentou e concluiu. Não serve para mim, mas ele fez uma escolha fundamentada. Então, claro que eu não vou pedir isso a uma criança pequena, mas o que eu quero dizer é que devem se oferecer para as crianças e os jovens e os adultos conhecerem, não podem ter o menor interesse nisso, mas não pode... Eu acho de uma maneira carinhosa, né? Uma coisa que o professor faz você provoca ele de uma maneira carinhosa, né? Você dá aquilo que você desafia, né? Você não trata ali como um ser, né? Que é um pote vazio que você vai colocando coisa. Tati-bitate, né? Muito bom, né? Tá conhecendo a partir da Maria Leitora, né? Essa Maria que tem uma trajetória assim que teu depoimento é muito enriquecedor para a prática docente, né? Enfim, não só docente, você traz um olhar de avó, de mãe, né? Também de pessoa, olha, né? Me permita, de escritora, porque eu gostaria só de complementar que é o seguinte, tudo isso que eu contei, eu já vou para 70 anos, né? Então, desses, posso dizer que meio século é de magistério, mas o tempo extraoficial, como eu disse. É a minha vida de ler e escrever. Eu tenho uma biblioteca aqui atrás, que são os meus preferidos,
Então, a minha estante de poesia rica tem um acervo documental e bibliográfico na minha sala, na faculdade, com obras raras, primeiras edições. Não posso falar muito, porque é muito valioso, não é para ninguém chegar lá, né? Então, ele está aberto para consulta, mas não para retirada. Então, a minha vida é cercada de livros, esse é meu grande legado. E agora, eu estou publicando pela Escortece também uma síntese que é um outro caminho derivado e complementar a esse que eu estou dizendo, de difusão, divulgação literária e científica, que é apresentar autores, livros, processos criativos numa linguagem condensada para um público amplo. Então, não é a crítica literária, não é ensaio, não chega a ser, mas são pequenas crônicas, esse gênero híbrido, em que conto sobre o autor, sobre a obra, uma curiosidade, na tentativa, a de sempre minha, de conquistar leitores. Apresento, então, por isso, o título do livro é Prosa de Leitor, de Leitora, é uma conversa de leitora, por isso que eu estou aqui no momento com vocês, achando ótimo, né? Muito adequado. Prosa de leitora, sobre livros, autores e outros acepipes. Porque eu estou pegando a metáfora gastronômica da ambrosia, agora são os acepipes, né? O aperitivo. Olha, está aqui. Se vocês gostarem, vão atrás. Vale a pena, tá aqui os autores, as obras. Então, agora estou investindo nesse projeto. O de poesia está guardado, que vai para o ano que vem. Mas agora são as crônicas para fazer isso que a universidade também tem que fazer, divulgar o que se produz, o conhecimento que eu acumulei e construí durante tanto tempo, agora eu quero um público mais amplo. E digo isso até porque não é mais que obrigação nossa fazer isso, mas porque também é um prazer olhar para uma trajetória de vida e dizer assim, olha, eu vou aqui na minha biblioteca pegando, olha, eu li isso aqui tal dia, a marginalia está aqui, olha o que eu anotei, e relendo e me encantando com eles. Então, é um processo formativo também que eu compartilho, mais ou menos como eu faço no início das aulas com as minhas alunas, ou faço com os meus orientandos de mestrado, doutorado, etc. Então, esse é um projeto que, vamos dizer, de certo modo, ele faz uma síntese, mas não é o fim, tá? Então, enquanto eu terminei a trilogia de poemas, agora de ficção, vou para este agora. E eu penso assim, durante o período da pandemia, eu contei mais ou menos, fizemos muita coisa online, né? A maioria online, porque estávamos em distanciamento. Eu não sei, perdi noção de quantas palestras eu dei, de quantas conferências, eu só posso dizer que mais ou menos eu cheguei a contar no final de um ano, porque a gente tem que pôr lá no currículo Lattes, que é o currículo de pesquisador lá no CNPq, mais de 70 mil visualizações nas lives. Falei, poxa, estou alcançando o Brasil todo, isso me ensinou. A gente, mesmo que online, pôde alcançar um público maior nesse projeto de divulgação científica, de divulgação literária. E acho que isso, para mim, foi um ganho. E essa conversa de vocês com o leitor aqui, quando vocês me chamaram, me convidaram, e quando eu pensei nesse lugar, eu falei, nossa, mas parece que o tempo está se conjugando e as etapas da vida estão se conjugando. Então, comentei, né, Beatriz, com você aquele dia, nossa, mas eu tenho tratado disso nas últimas lives, a minha formação como leitora, os livros que eu li, e mais, Estrela, eu estou agora escrevendo, publicando esse livro sobre isso. Então, mais um motivo de eu estar aqui com uma alegria imensa, pensando que nada é por acaso, né? Podemos estar aqui compartilhando as coisas que não só nos unem, mas as coisas que nos alimentaram, que nos alimentam, e que por causa disso a gente gostaria que também outros se sentissem alimentados. Exatamente. Maria, eu infelizmente, por mais que eu estou aqui tentando segurar não sei o quê, mas o nosso tempo está chegando ao fim. A gente já passou um pouco, mas está chegando. Fica gravado, né? Eu acho que é interessante, porque eu acho que essa tua narrativa, essa tua trajetória
né? Um documento que ainda bem que fica gravado, está no canal do YouTube, porque te escutar foi assim, como ler você, né? Está tendo a honra de me aproximar desse teu trabalho como escritora, né? Essa competência de leitora que te leva a escrever, né? De novo, quanto essa dinâmica é importante na vida. Isso. Queríamos agradecer. Desculpe, pode falar. Não, é porque eu queria, mais uma vez, agradecer muitíssimo a oportunidade de estar aqui com você, a generosidade de você ter tirado um tempinho do seu horário para atender a gente e dizer que o Conversa com o Leitor está à sua disposição, que foi ótimo conversar com você e que precisaríamos de mais tempo. A gente vai colocar na descrição o teu blog, porque a gente foi lá e tem muita coisa interessante, né? Para quem está assistindo, a gente vai colocar os títulos dos seus livros, tá? E vai estar no canal do YouTube, porque eu acho que uma leitora, uma escritora, uma professora como você engrandece. Então, a gente quer que se multiplique bastante. Eu agradeço, mas como eu disse a vocês, vou repetir aqui, mas nesse caso a redundância é necessária e nunca será demais. Minha alegria, meu prazer, a honra que eu sinto em estar aqui, um momento para mim memorável estar com vocês e espero que quem esteja na audiência e que quem vá assistir, lembre-se sempre, eu vou deixar só uma mensagenzinha aqui, é minha marca registrada. Quando não souberem o que fazer na vida, não se desesperem, não pulem da ponte. Professores, não precisam amolar os seus alunos. Quando não souberem o que fazer, leiam um bom livro. Porque, como dizia meu querido professor Jorge Cury, de literatura portuguesa, falecido, na faculdade, a lição que eu aprendi, dentre tantas, síntese com ele. Ler é uma maneira suave de esperar. Se não souber o que fazer, enquanto espera a solução, leia. Muito obrigada a vocês, uma felicidade imensa de estar aqui. Obrigada a todos que participaram da audiência e que vão depois. E obrigada à Casa de Cultura e à Fundação Biblioteca Nacional. Que honra! Obrigada, Jorge. Obrigada, Beatriz. Maria, muitíssimo obrigado. Felicidades para você. E mande beijos para o jovem Arthur. Mandarei. Ele vai adorar. Então, tchauzinho. Tchau, Maria. Obrigada. Tchauzinho. Bom, vocês viram aqui, a gente passou rápido, a gente conversou aqui com a professora Maria Mortati. Enfim, a gente tem muita coisa para falar aí, que foi essa semana, dia do professor, dia das crianças, dia da leitura, e ainda lembrei aqui, centenário de Ítalo Calvino, enfim... É muita coisa bacana junta e a gente não podia ser diferente. Acho que tudo conjugou em hoje a gente poder ter aqui a professora Maria Mortati. Sensacional. Muito obrigado. Tchau, obrigado. Um abraço, gente. Tchau, tchau.